Fala aí galera, eu sou o T e eles esperaram eu não estar olhando pra soltar a banlist. E bem, meus amigos, eu tô aqui para poder comentar um pouco com vocês sobre o novo ajuste de pontos que a Konami soltou para o Genesis, a nova point list. Eu tinha feito uma live com vocês na manhã da segunda-feira, né, pra gente esperar, porque eu jurava que a banlist ia sair, a point list, o ajuste de ponto, ia sair por volta do 12h30 da segunda, porque foi exatamente assim que eles fizeram na última banlist lá de outubro. Porém, não foi isso que eles fizeram dessa vez. Dessa vez soltaram na calada da madrugada pra gente aqui no Brasil e eles me pegaram de calça curta. Então, eu ainda não vi o que aconteceu, não sei de porra nenhuma, e eu resolvi fazer esse videozinho com uma espécie de react pra tentar ver o que rolou. E amanhã, ou mais tarde, perto do meio-dia, eu faço um vídeo aí pra vocês com análises talvez melhores, tá? Dito isso, vamos reagir ao que aconteceu e eu tô com uma expectativa bem alta. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela eu só deixei o blog da Konami aberto, tá? Não abri nem a Yu-Gi-Oh! Meta, onde mostram as artes das cartas, e só vou olhar o texto, tá? Então, vou abrir aqui o update, e aí, se você não tá ligado no que eu já comentei sobre o que eu espero e tal, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. É um vídeo que foi bem mal em relação a visualizações, então talvez você ainda não tenha visto. Dá uma olhada nesse vídeo que eu comentei sobre o que eu esperava, né, pra esse ajuste de pontuação do Genesis e o que mais ou menos eu queria que rolasse. Então, basicamente, se recapitulando, acho que a Konami precisa de verdade dar uma mexida forte no do Warrior, no Onomate como um todo. Tem que e não é só mexer em cartas a ponto de você ter pontuação toda gasta na engine. É pra ter pontuação toda gasta na engine, mas não é pra eu poder usar 3 do Warrior, 3 Goblin, 3 da GHH e todos. Não é pra poder usar isso. Tem que ser restritivo, porque esse deck é muito opressivo, tá? Essa é a parada. Então é a primeira coisa que eu espero que ele gaste muita pontuação nisso. Eu espero que não possa mais existir a engine de Typhoon tão splashable a ponto de você poder usar a engine de Typhoon. Por quê, né? Porque a engine de Typhoon, se os Onomate não tiverem custo grande e a Konami não fizer nada nos Typhoon, você vai poder usar os Typhoon no deck de Onomate para poder ser carta que compra, carta anti-back row e que vira Goblin, que vira o Exceed Goblin, o Goblin pega o Goblin de Burg. Então tem que mexer nisso aí também. Acho que o Typhoon é um deck que precisa ser mexido, porque não dá pra ter essa engine genérica lá para todos os decks, porque é engine de draw. Eles mexeram no Rescue Ace Impulse porque dava draw. O Typhoon também dá com a Vision, sabe? E aí você tem um anti-back row contra todo mundo de maneira muito simples, que joga com voto de draw, enfim. Então acho que o Typhoon também tem que ser mexido. E o Dracoteio também, principalmente. São os 3 principais decks. O Vanquish também diria que são 4 principais decks. Esses aí, né? Então, alguma coisa tem que acontecer com eles, mas não necessariamente só por eles serem os melhores decks. O Onomate por ser opressivo, o Typhoon por ser abrangente e genérico demais. E aí não dá pra aceitar que ele seja tão de graça assim, uma engine tão boa ser tão de graça assim. Como um deck puro, eu não tô nem aí que ele existe, ele é bom como um deck puro, mas como engine genérica não, por isso que tem que valer pontuação. E o Dracoteio, eu até acho o Dracoteio bom, mas é um deck realmente que tem um nível de poder que nenhum dos outros decks tem. Mas eu gosto do Dracoteio porque ele joga muito bem do segundo. Só que nenhum dos outros decks tem tanta qualidade de cartas assim. E tem aquela questão dele ser um deck meta no TCG. Então a Konami quer que ele seja meta no Genesis. Talvez, talvez não. Então o Dracoteio talvez precise ser mais capado, a ponto de você poder usar só uma 5-mana, só um Keto, só um Altalion. E aí, irmão, fé. E aí o Vanquish, eu não sei o que eles podem fazer no Vanquish, mano, porque eles já deram hits. Mexer no Regenesis, não tenho certeza. De resto, mano, são mais questões estruturais de jogo mesmo. Tipo, o Draw é uma carta que fode muito os decks, porque os decks mais recentes conseguem jogar em volta de Draw. Beleza, eu entendo. Mas os decks mais antigos não. Por isso que dá sempre essa sensação de você tomar o Draw e pular o turno e ser muito frustrante. O Nibiru é uma carta também que muitos decks mais recentes tancam, mas os decks mais antigos não tancam tanto. Então,
talvez possa precisar de um reajuste nisso, o que é uma pena, porque ficar aumentando pontuação de Hand Trap é muito ruim para justamente o fato de a Konami com certeza não mexer na engine de todos os decks que precisa, e aí vai ter sempre algum deck opressivo, e Hand Trap é o que te permite jogar em segundo, mesmo no Genesis, tá? Porque se engana quem pensa que é um jogo pé no chão. Não, por isso que tem-se essa sensação do Genesis ser o avançado, só que sem links e pêndulo. Então, aqui tem que começar uma forma da Konami tirar esse estigma da gente. O Kill Tani também é um deck que eu espero que seja mexido aqui, tá? Mas enfim, vamos agora reagir, entender o que rolou. Pô! Let's go. Então a gente já começa aqui, ó, vocês já estão vendo junto comigo, né? Então foi lançado o reajuste de pontuação, eles já começaram mexendo na Faimena, Dracoteio, o Keto e um Flame, a Trap. Engraçado, eu vi essa Trap Flame sendo usada em alguns decks, meio, sei lá, tinha um deck de Trap aleatório, tipo um Paleozoic da vida, tinha Dracoteio Flame por lá. E aí eles colocaram essa pontuação aqui no Flame. É claro que esses 3 pontos não é muito barato, mas é que o Dracoteio já é um deck cheio de pontuação. A Faimena custa 20, o Altalion custa 20, o Keto custa 10, o Mululu custava 5. Então você podia gastar todos os pontos no teu Dracoteio colocando 2 Faimena, 1 Altalion, 3 Keto, 2 Mululu e ainda sobrava 3 pontos pra você botar numa Cartesia, por exemplo, eu acho, tá? Então era assim que funcionava. E como o draw custava 5 pontos, você até podia abrir mão de uma Faimena, então você tinha 20 pontos livres e você colocava 15 pontos nesse trio de draw usando só uma Faimena, que era o que estava sendo feito nos torneios. E aí agora eles colocaram essa Faimena de 20 para 30, então beleza, você vai poder usar só uma Faimena. O Keto aumentaram de 10 para 15, acho até que eles iam aumentar para mais, tá? Porque é um rota que funde e eles estão agressivos. Isso aqui é esquisito, tá? Porque eles estão agressivos pra cacete com relação a cartas rotas, colocando algumas dessas cartas, tipo a rota do Goblin, a rota do Sword Soul, a rota do Regenesis, 33 pontos, 33 pontos. E o Keto Dracoteio chegou livre, porque é novo, sabe? E aí teve um ajuste de lista no Keto e colocaram a 10, e agora um ajuste em que eles não querem que o Dracoteio seja meta indo a 15 só? É esquisito, né? Tem mais Dracoteio? Não tem. O draw foi pra 25, nossa! Eu tinha comentado na live que eu fiz esperando a banlist que o draw podia subir tipo pra 15 pontos, sabe? E aí muita gente perguntou, não é demais se subir pra 15? Acho que 15 tava tranquilo, eles botaram 25, mano. Usar trio de draw é 75 pontos, inviável, então ninguém usa. Usar um draw não vai valer a pena, usar 2 draw custa 50 pontos. Se fossem 15, 2 draw custaria 30 e o trio custaria 45. Entenda, o draw ele precisa existir para decks como Onomate. Eu não sei se vai ter algum deck como o Onomate para além disso, tá? Pode ser que tenha, e se tiver, aí é terrível, porque vira um jogo de cara ou coroa e não é isso que queremos. Porém, se a proposta é ficar tirando o draw e afins e deixando a hand trap cara, a gente tem que baixar o teto de todo mundo, tá? Mas voltando no Dracoteio aqui, 30 pontos na Faimena, 15 pontos no Keto, dá pra usar 3 Ketos? Dá 45. Se eu usar uma Faimena, nossa, já vai pra 75. Se eu usar um Altalion, já vai pra 95. E aí eu posso usar um Mululu. Não vou usar 3 Keto, eu posso usar 2 Ketos, vai pra 30. Com uma Faimena, dá 60. Com Altalion, dá 80. Sobram 20 pontos. Sobram 20 pontos para eu poder usar 3 Mululu. Então, tudo bem. Acho que se para pra botar 20 pontos no Keto, tá? 20 pontos no Keto. Pra você usar um Keto, uma Faimena 50, um Altalion 70, sobrava 30 pontos. Bom, enfim. Então, eu não sei se mexeu o suficiente no Dracoteio não, tá? Eu não sei não. Não sei não, acho que ainda dá pra fazer um deck bem competente aqui com essas cartas, mas a gente segue. O draw custando 25, então beleza, amigo, você não vai mais tomar o draw. Realmente era frustrante, né, quando eu pegava jogos pra assistir e o draw tava envolvido. Sempre pulava turno e a gente não conseguia ver nada de jogo, né, mas aí a premissa é que, principalmente por causa do Onomate, que tem que morrer, essa carta se fazia necessária para eu não perder. O problema é que o Onomate consegue usar também, né? E aí ele dá essa carta em todo mundo. Por isso que decks muito bons não podem usar techs muito disruptivas, eu acho, tá? Enfim, a gente segue. Nibiru foi pra 6 pontos, aumentaram de 5 pra 6. Nossa, se cada King foi de 5 pra 10, ou se cada King é um Exceed que a gente pode usar no deck de Radiance Typhon, ou a gente de Radiance Typhon consegue fazer, principalmente porque é um deck de rank 3, aumentaram pra 10. É uma negação, né, cara? Tipo assim, não acho nada injusto não, o deck de Goblin puro foi afetado aqui agora, né?
Radiance Typhoon Chant foi pra 10. Chant é a rota que você ativa e busca, o que mais? Radiance Typhoon Eldan foi pra 7. Totem Bird foi pra 10 e parece que é só. Tá, só isso. Só isso que rolou. Então, o de Typhoon foi só o Chant indo pra 10. O trio de Chant custa 10 pontos. Eu não sei se eu gostei. Eu acho que o Eldan 7 pontos... Eu não sei se eu gostei. Eu acho que dava pra você colocar o Typhoon gastando 50 pontos pra você ter a engine dele. A engine das principais cartas soltas, né? Que é o Vision. O Vision tinha que estar aqui, mano. O Vision compra cartas, gente. Que era o Vision, o Chant, o Eldan, o Swan. Tinha que ter aí, eu acho que 50 pontos investidos no Typhoon, tá? 50 pontos no Typhoon. E de modo em que ficasse distribuído aí, acho que principalmente o ponto no Monstros, né? Porque os Monstros... Ou nas Spells, não, na Spell, né? Na Spell, porque as Spells são Quicks. Então acho que nas Spells mesmo, o Chant, mas talvez custando mais. Se fosse 15 o Chant. Não, talvez fosse 15 o Chant. E se fosse 7 o Vision? 7 o Eldan, 5 o Swan. Enfim. Então você tem aqui, ó, 3, 21 com... mas já tá gastando 50, né? Eu que sou burro. Já tá gastando 50 pontos. No Chant e no Eldan. Claro, o cara pode fazer um pack usando só Eldan, que aí vai 21, por exemplo, se ele quiser usar 3. Swan. Tá, tudo bem, já tá gastando 50, né? Porque são 30 pontos no trio de Chant e 21 no trio de Eldan, já vai pra 51 pontos. Além de ter Totem Bird, que custava 3, foi pra 10. E Rita também é o Typhoon. Tá, tudo bem, tudo bem. Como um deck puro, isso controla. Como engine, eu não acho, não parei pra pensar ainda. Runic Chip, o Runic, uma vez que você restringe o Typhoon a um deck puro, o Runic é pra onde as pessoas vão. E o Runic Chip custando 10, que é um rota. Acho justo, tá? Acho justo porque se você não percebeu, praticamente todas as spells rotas relevantes são mexidas. Ah, mas o Runic não é relevante. Passou a ser, por causa do Typhoon. Então aumentaram pra 10, eu acho digno. O Unending Nightmare, aquela spell contínua que você ativa e compra 4 na standby, é muito boa com Runic apenas, tá? Muito boa com Runic. Seguimos. Recahand Gigas e Recahand Xeno. O Gigas foi pra 5, o Xeno foi pra 10. Tá, o Xeno é por causa daquilo que a gente conversou lá no artigo, né? Que eles soltaram que olha a carta do extra deck do oponente, como a gente gasta pontuação nas cartas de extra deck, é meio injusto esse tipo de carta. O Gigas é o que toma cartas do topo do deck do oponente pra você. Mas isso, sinceramente, eu nem acho que é problemático, não. Porque o recurso ainda fica pro oponente, né? Você ele bane quando sai do campo. Então tá, o problema é que o deck de Quimera... já tem muita pontuação, né, cara? E a Guardian Quimera custa 33 pontos. Talvez eles tenham que diminuir o preço da Guardian Quimera pra fazer sentido. Pra você poder ter segurança pra usar o deck novo, que é o Recahand, dentro do Quimera. Que é o único motor decente que dá pra você fazer isso. E aí você tem a Apprentice Nightmare custando 20. E tem a Cobra custando 33. E a Guardian Quimera custando 33. É muito, muito. Então, talvez eles devam baixar um pouco pra caber de você poder usar as cartas Recahand no deck de Quimera. Bom, então tá aí, Recahand mexido por causa disso. Kill Tani Clip, Kill Tani Kill. Então o Clip foi pra 5 e o Kill foi pra 5. Tá, os dois são 3-off, tá? Eu acho. O Clip tem que ser 3-off e a Kill é 3-off, então você tá gastando 30 pontos no Kill Tani, o que eu acho muito pouco. Não tem outro? Não tem. Mano, o Kill Tani é muito barato, gente. E ele ainda continua a ficar usando as hand traps. Por exemplo, eu acho que o Ash Blossom tem que abaixar o preço. Ele deve ser mais democrático, a 10 pontos, por exemplo. Não a 15, como ele tá. Talvez o Impermanence também, justamente por causa dessa questão, tá? Da gente poder controlar decks de como que a Konami não acabar mexendo. O que certamente vai acontecer. E o Kill Tani não pode ser um deck que pode ficar usando 15, 20 hand traps, sabe? Não pode, mano. Porque certamente o preço das hand traps se manteram ou diminuíram, provavelmente, das hand traps mais de 1 para 1. Não dá pra aceitar isso do Kill Tani, que tem 70 pontos livres pra gastar em cartas. Não gostei, mas a gente segue. Mas é a questão comercial, né? Que eu já falei que a questão comercial protege decks tanto no avançado, claro, protege no avançado. A Konami solta a carta da lista por causa de deck novo, pra poder ganhar dinheiro. Imagina no Gênesis. O objetivo não é saúde de jogo. O objetivo, no fim das contas, claro, sempre vai espirrar no comercial, o que, sinceramente, é esperado. Não é como se estivesse decepcionado por isso, mas, enfim. Tinha uma esperança de que fizesse algo diferente. A gente sobe aqui e o Dudu do Warrior 70 pontos. Tá, eu acho que eles exageraram. Mas tudo bem, 70 pontos. Esse cara,
veio de graça, aumentaram pra 7, colocaram 70. Tudo bem. Então assim, mano, esse deck ele é bem nocivo e a gente não pode aceitar que esse deck nocivo dessa forma exista no Gênesis. Ainda mais podendo usar a Tech do jeito que ele podia usar antes. Ele foi pra 70 pontos. O que acontece agora? Você pode usar? Pode, só vai poder usar um. Não pode usar ele e Onomatopyra pra poder buscar ele. Você pode usar o Goblin de Burg, que quando é detachado busca ele. Por exemplo, aí você usa um dele. E vamos ver quanto que custa. Case Canine 20. Nossa, o Canine eles desmembraram. Não tem outro hit em Onomate? Parece que não. Não tendo outro hit em Onomate, o cara pode usar a engine de Typhon? Ele pode. Ele pode usar tipo Eldan Swan e ainda pegar um Vision ou Místico. Se ele não quiser usar o Chant, por exemplo. E aí ele pode fazer o Goblin, o Exceed Goblin, buscar o Goblin de Burg, que vai dar normal summon, invocar alguém do deck. Quando você detacha o Goblin, ele pega o Warrior, que custa 70. Tudo bem, toda a tua pontuação vai ficar aí. Mas olha, dá pra você usar Typhon ainda e fazer o Goblin. Porque eu não tô lembrando de outra carta. O F0 você não vai poder usar porque custa 20. Se você quiser usar o Typhon. 70 pontos. Eu gostei pra caralho, tá? Porque eu acho esse deck bem nocivo. Case Canine, 66A e Reaper, tá? Então... Case Canine foi de 0 pra 20. 66A foi de 15 pra 33. E o Reaper foi de 20 pra 30. Eles foram muito agressivos no Canine, tá? Bem agressivos de verdade. Então você tem Noroi custando 15 pontos. O B ainda tá livre. O Case tava livre, agora custa 20. O Izuna custa 20. Então não dá pra usar a Izuna. O Vampiro custa 5. Você pode usar o 66A. Nossa, o Reaper custa 30. Ele tem que usar a Reaper, 3 do B, 1 Case. Isso dá pra você fazer. Mas aí você não pode usar isso, né? Você pode usar tipo um Reaper, um 66A e um Case. Ok. O Canine é um deck meta no TCG e tá naquela vibe do Dracoteio. Mas eles foram muito mais pesados no Canine do que no Dracoteio. E isso é justo também, né? Porque o Canine é muito mais desequilibrado do que o Dracoteio e ele nega hand traps. Então, ok, tá? Seguimos. Mage Souls foi de 0 para 1, um extensor genérico de nível 1. Por que eles mexeram exatamente nesse Mage Souls no momento? Não consegui entender, ver a aplicação dele. Será que é mais conceitual do que por uso? Eu acho que é mais conceitual do que por uso. Não lembro dele ter tido, tá tendo um uso foda assim e tal. No Runic Typhon. Tá. Mathmax circular. Isso. Porque como eu disse lá no meu vídeo de palpites, o deck de Typhon ele ainda tinha outras engines para poder misturar que fizesse rank 4. E aí você pode usar os meninos para poder fazer um Alabertian que pega o circular. E esses Exceeds que buscam cartas são mexidos. Eu achei que poderia mexer no Alabert, mas eles mexeram no circular. Pra não ter Tree Off de circular e ele custa 15 fucking pontos. Bom, gostei, tá? Gostei pra caramba desse hit no circular, 15 pontos. Regulus foi pra 20 pontos, tá bom? Negação Omnigate genérico, acho justo. Você pode buscar com Rivestorm, principalmente no Canine. Crossout de 10 pra 20, justo. Não dá pra ficar negando Hand Trap. Não dá pra ficar negando... O Draw, principalmente, né? Que você usava. Sem uma Hand Trap tão democrática, sinceramente o Crossout ele perde valor, né? Porque não dá pra você usar, não vai enfrentar Mirror direito, as Hand Traps não são tão assertivas assim de você ter no deck, então... Mas tudo bem, não é como se eu fosse reclamar de um Crossout da vida. Traptrix Rafflesia, eles aumentaram de 10 pra 20, porque é um Exceed que você podia fazer no Onomate ou em qualquer deck de rank 4 que você previne Hand Trap, previne tomar Nibiru, porque existe o Grave Digger Trap Hole que nega a carta na mão do oponente, né? Então, justo porque é uma carta anti-Hand Trap, assim como a Reaper também é, tá? Então a Rafflesia é justo e se foda quem joga de Traptrix. Liger Dancer foi pra 51 pontos, que foi o que eu previ. Eu disse que o Liger Dancer e o Super Quanto foi pra 60... Ah, não, é o Rongo. O Super Quanto foi pra 33. Mas a Liger Dance eu disse que eles podiam ir pra 51 pontos justamente pra você não poder usar duas. Então a Liger Dance não pode usar duas, porque ela custa 51. E aí você só pode usar uma Liger no Luna Light, o que eu acho digno. Você ainda pode jogar no Light igual tá jogando. Mesmo que o Luna já tenha perdido o Pendle e tal, mas você pode jogar igual. Só que você não pode fazer 2 Towers.
86, que eles tinham esquecido na lista lá, 31 pontos, colocou na fofoqueira 70, mas você pode fazer o Hongo direto em alguns decks, isso é ruim. Então colocaram pra 68 pontos, o que eu acho que podia até colocar 99 essa merda, foda-se, mano. E o Megazord grandão foi pra 33, você pode usar 2 dele e o quanto não tem restrição em nenhuma carta. Então você pode usar ainda 2 do Megazord e ainda vai sobrar, vai com 66, vai sobrar ainda 34 pontos pra você gastar. Acho ok. Noah 33, porque também é um Towers coerente, porque não é só a Liger Dance, mas o Noah também. O problema é que o Pearly já tinha muitos hits nas spells, tá? Eu acho que o Pearly é um deck... não é um deck muito legal não, né? Por causa desse Noah grandão aí e do follow absurdo que ele faz. Então, eu não sei, mix feeling aqui com o Pearly. Eu acho que ele é um deck bom, um deck skillful e tal, um deck maneiro, que consegue jogar na moral, só que o Noah é foda. O Noahzão é foda. E aí, mano, as outras cartas Pearl tem pontuação, cara. Eu acho que tem no Sleep, tem nos gatos pequenos, tem no campo. Então, foda, né? Alejaram o Pearl aqui. Ah, mas soltaram as cartas. Legal. Ok, faz sentido. Soltaram algumas, o Pearl branquinho foi pra 10. O Sleep Memory custava 15 e foi pra 10. E a Lily, a pretinha, foi de 10 pra 7. Beleza, se der pra eu fazer aí alguma coisa mais consistentezinha e tá restrito a usar só o Noah, eu topo. Eu acho que é bom, porque aqui ele tá incentivando a gastar toda a pontuação na engine, mas não vai dar pra usar Tree Off de todas as cartas, eu acho. É isso que a Konami tá querendo dizer pra gente. E eu acho isso justo. Isso deveria existir, não em todo deck, porque aí ninguém ia poder usar tech, mas em muitos decks. Seguimos. Gaga Girl custando 15 e o Goblin Bike Big Gabonga custando 15 pontos. Venham falando desse desgraçado dessa carta aqui há um tempo e muita gente falou, tá exagerando, não é pra fazer isso no Goblin não, vai tomar no teu cu, desgraçado. Só porque o cara gosta da carta e ele acha que não pode mexer, mano. Caralho, claro que pode mexer nessa merda. É um bicho genérico que você transforma e pega qualquer carta que tem Goblin no nome, mano. Se vier lá o Mago Negro Goblin, ele vai poder buscar essa porra. Vai se fuder, mano, é claro que tem que mexer. Então mexeram pra 15. E deu foi sorte, porque os monstros rota, eles colocam a 20, 33 pontos. Colocaram a 15. Justo. O Goblin agora vai poder gastar provavelmente toda a pontuação só na engine também. Porque o Breakout tá a 7. O que mais no Goblin que tem ponto, mano? O Breakout tá a 7. O Cicada King foi pra 10. O Tottenberg foi pra 10, você usava Typhoon também, e agora você tem o Gabonga pra colocar pontuação. Além do Terrotop, que eu acho que tem pontuação também e tal, então, eu gostei mesmo. E aí, se isso fomentar os decks a serem mais puros, eu acho que é legal. Ah, mas e a criatividade ter? Essa criatividade com essas pontes aqui geram problemas, vocês sabem disso. Monstros genéricos ali que fazem ponte com diferentes engines geram problemas, e quando não é bem pensada, como era o caso, pode causar problemas ainda maiores. Então, Girl indo pra 15, o Onomate, o Dodo War já custa 70, com mais 15 você já tá gastando 85 pontos só na engine, sobra muito pouco pra você gastar em outras cartas. Ok, podia ter colocado o Goblin de Burger aqui a 15 pontos também, foda-se, né, mas enfim. Grand Trance, toma jogador de Goblin, aí ó, a Grand Trance que é a rota saiu de 33 pra 20, você pode usar mais Goblin Bikers agora. Não é o Gabonga que vai buscar, porque o Gabonga você tem que junta qualquer nível 3 genérico que faz ele, é muito mais nocivo do que eu ter que comprar a porra da spell e ativar o rota, entendeu? Então, é isso aí, boa. Dragon Drive foi pra 15 pontos, o Dragon Drive é o Synchro 8, né, de punk que você faz, ele busca um Psyche 3. Ok, é um rota genérico pra Psyche 3, buscadores estão sendo mexidos, buscador de extra deck, e o Galaxy Photon, concordo, tá? Galaxy Photon, concordo, porque ele é também um buscador pra cartas Galaxy. Ah, mas coitado do meu Galaxy, mano, entenda, tá sendo conceitual, eles estão sendo coerentes em alguns casos, como monstros de extra deck que fazem vantagem, que pegam cartas, sabe? Então eu acho que eles estão sendo coerentes nisso, e colocaram só 15 pontos, não foi 33 igual outras cartas que eles têm aqui. Nash Knight é uma carta de interação custando 15 pontos, não vejo o problema nisso. Custando 15 pontos, Nash Knight só faz interação. Esquisito, né? Mas tudo bem. Wind Up Carrier. Ah, o Carrier custava 33, foi pra 15. Ok. Caralho, o Carrier custava 33 pontos. Quem joga de Wind Up? Dá pra jogar de Wind Up? Não dá. O Wind Up é um motor pra poder fazer outros tipos de sumo e tal. Mas é um deck que eu acho maneiro. Não era maneiro quando fazia Shockmaster na época, mas enfim. Tá aí, o Carrier custando 15. Muita gente pede pra tirar o Carrier da lista no TCG até hoje, ele tá banido desde 2013.
Enfim, Hunter, Wind Up Hunter, de 75, foi pra 86. Já que eles tiraram o Carrier, eles querem evitar Hand Loop de acontecer, então não pode usar o Carrier e o Hunter ao mesmo tempo, justo. Alabertian foi pra 20. Gosto pra caramba. Não pode deixar esse bicho de extra deck que buscam cartas genéricas assim, livres, tem que ter pontuação. Então colocaram 20 no Alabertian, 15 no Circular, tá? Então, bom, gostei. E aqui a carta que saiu, Centurion primeira, de 5 para 2, Trudea de 3 para 1, então Centurion praticamente livre. Maze in the Battle Ninja, de 5 foi para 0, comemora João. E o outro Ninja de 5 para 0 também, comemora também João. A gente segue Deception Sinful Spoils. De 33 para 40? O que aconteceu para eles quererem aumentar o preço da Deception? Que é a carta que burla Summon, né? Que faz Summon que teoricamente não deveria existir. Tipo o Dragonar, tipo o Bahamut Shark. Se for Snake Eye Ash, estratégia que eles colocaram um ponto e ninguém usou. Então, tiraram da lista. Colocaram Snake Eye Ash a 0, Popia a 0. Hidden City Subterror, tava 13 e custou 0. Cadê o jogador que tem o guru na capa aí, no nick? Comemora. Leviani, de 10 para 0. Light and Darkness Dragon, de 7 para 3. Asceticismo do Six Samurai, de 10 para 0. Comemora jogador de Six. Shien Dojo, também de 10 para 0. Liberaram geral. Barrier The Voiceless Voices. Eles entenderam, então, que o rota de 33 pontos é exagero. E aí diminuíram. O do Goblin, eles colocaram 20 também. Então, talvez 20 pontos seja o preço do rota. E o preço do monstro de extra deck seja 15. Pelo que eles estão colocando aqui, certo? Eles colocaram o Alabert a 20, mas o Goblin eles colocaram a 15. Não tem muito critério nisso aqui, mas tudo bem. E aí eles colocaram a barra The Voiceless Voice a 20 pontos. Bom, mano, bom. O Voiceless é um deck que eu acho que merecia jogar mais. E casa legal com a temática do Gênesis e não tem chance no TCG. Então, por que não ter chance no Gênesis? Gostei. Acho o Voiceless um deck muito bom. Nadir pra 20 pontos. O Nadir é bem arrombado, tá? Mas enfim. E cadê as cartas de Dash? É agora que vem, né? O Nadir eu acho meio arrombado, mas tudo bem. Lady Labyrinth The Silver Castle, meu Deus do céu, aumentaram o preço, mas diminuíram das traps. Justo, porque a Lady Labyrinth é quem faz você farmar trap normal, genérica e potencialmente Floodgate. Então, pra evitar isso, que ela custe caro pra caralho mesmo, tá? Mas aí as traps eles soltaram. Então, o Big Welcome tava 33, foi pra 20. O Welcome tava 33, foi pra 20. Eu posso usar, tipo, 2 Big Welcome, 2 Welcome e uma Lady. E acabar o meu 100 pontos. Não. Nossa, não dá pra usar, né? Dá pra usar, tipo, 2 Big Welcome dá 40. Uma Welcome só já vai pra 60. E aí eu uso uma Lady e acabou minha pontuação. Tem que usar a Lady, né? Mas aí agora eu posso usar 2 Big Welcome, uma Welcome e uma Lady. Tá. Filha Regis foi pra 10 pontos. Por que a filha foi pra 10 pontos? Que é a fusão que você faz no Dracoteio. Aí eles estão querendo mexer para além dessas cartas também no Dracoteio. E também o Dragon Maid faz, né? Então pra poder, já que eles vão soltar a carta de Dragon Maid, eles colocaram pontuação na filha, talvez? Vamos ver. Dragon Maid Shiu de 20 foi pra 10 e a Lady de 20 foi pra 10, justo. Dragon Maid Titan de 10 foi pra 5, justo. O Dragon Maid tá mais barato, mas a filha aumentou de preço, por exemplo. Sword Soul Emergence, que é o Rota, foi de 25 pra 10 pontos. Aqui é quando você vê que não é o bagulho que eles querem deixar, né? Não é o preço de Spell Rota que custa 20. É Spell Rota usável, que tá sendo usada no jogo. Talvez eles tirem o Regenesis da lista também. Aí melhora o Vanquish, por exemplo. Será que eles vão fazer? Melhora o deck de Voiceless também. Sword Soul Emergence de 25 pra 10. Eu acho o Sword Soul um deck bom, tá? De se usar aqui. Vai ter que usar ele meio puro, porque não dá pra usar Teni porque não existe link. E aí você pode usar só a Teni nível 4, né? Que é Tana e se invoca da mão. E quando chegar o Albion branco, você vai usar aquelas cartas também. Mas eu acho que é um deck bom, mano. Eu acho que é um deck decente de se existir. Acho que eles vão aumentar esse preço aí depois, tá? Dessa rota de 25, eles vão colocar depois um preço maior. Beleza, ela pega o Protoss, mas se você tá usando ela pra pegar o Protoss, você não pode usar o Protoss porque o Protoss custa 100. Então, ok. Mui saiu de 3 pra 0 e o Teni, a Shuna, foi de 13 pra 3 porque não tem link, então não tem nem como usar. Denlong, 33 foi pra 20. Denlong eu não gosto dele, mas tudo bem. Charge of the Light Brigade, de 33 foi pra 25. A spell de Light Swarms, tá? Griffon, do Brave Token. Caralho, que engraçado. Eu não vi ninguém usando o Brave Token. Eles colocaram o Brave Token lá no artigo. Eu achei que eles iam tirar o Brave Token da lista, mas eles colocaram. Aramesser de 5 pra 0.
a Aquamancer de 5 pra 0. Então, tipo, se você quer usar a engine de Brave Token, você pode. Mas aí o Griffon custa 50, sozinho. O resto fica na engine de Brave Token de graça pra você. Acho justo porque ele é negação. Se você não quiser usar ele, você pode usar o Illegal Knight, que é uma interação diferente, mas que não custa pontos. Então talvez valha a pena. E o Brave Token é bom pra ser uma carta que quebra a mesa, com o equipamento voltando carta pra mão, batendo com 2000. Então acho que justo. Agora, o GB, o Gladiator, eles têm que tirar as outras cartas, né? Vamos ver. Ok, legal, legal. Eles colocaram o Tamer Editor a 80 pontos. Por quê? Porque cartas igual o Tamer Editor, que é bicho de extra, que vira outro bicho de extra, estão custando caro. Tipo o Dragonar, o Bahamut Shark. Eles estão fazendo isso com esse tipo de carta, colocando um preço muito alto pra elas. Só que aí o deck puro não pode se fuder. Ele precisa usar essa carta. Dá pra jogar de GB sem o Tamer Editor? Eu não sei, eu acho que não. Mas aí eles tiraram. Eles tiraram a rota. Pô, bom pro GB, hein? Bom pro GB. Eles tiraram a Spell Rota, custava 25, foi pra 0, então agora eu posso usar 3 off dessa Spell no GB. E a Rejection foi pra 0, ok. Não tem mais ponto no GB. Talvez não tenha 5 pontos no Gaizaros, alguma coisa assim, mas foda-se. Eu gostei, eu prefiro. Eu prefiro, mano. O Tamer Editor a 80 pontos e eu usar 3 rotas no meu deck. Eu acho que eu prefiro. Não pode usar tech, mas o deck puro, pelo menos a engine tá rodando. O Cristão Surfador foi de 3 pra 5. E o Cristão Inclusion diminuiu de 33 para 25. Smirger foi para 0 e o Cristão Roxo foi para 0 também. Agora vem nas cartas. A Fallen e Virtus foi para 40. Eu achei que iam diminuir, eles aumentaram. Tá? Albion. O Albion preto foi de 20 para 5. Bom jogador de Despa. Com certeza é bom. Bom. Só que aí isso... Bom, vamos ver. Quais outras cartas? Ash Dragon foi pra 0, gostei, eu achei que era mais ou menos isso que ele ia fazer, ia tirar as fusões que estavam custando 10 pra 0 ponto, o Spring, o Granol foi tudo pra 0, colocaram uma 10, foi uma loucura isso aqui, tinha que escolher as fusões que você ia usar, só pra usar tipo 2, 3, é muito pouco. O Glory Dragon também, então todas as cartas que pegam Albad na end foram pra 0 pontos. Tá, então acabou. Com relação ao Despia, o Mirror continua custando 10 e o Lobelion continua custando 10. Ok. Então agora eu posso usar a Branded Fusion que custa 40, mas a Fallen Virtus custa 40. E o Mirror custa 10. E o Albion custa 5. E a Cartesia custa 3. E a Quen custa 3. Então eu posso usar um Branded Fusion, eu posso usar um Fallen Virtus, 80 pontos. Eu posso usar um Mirror, 90 pontos. E de resto não tem mais custo. Tem o Albion branco. O Albion preto, perdão. O Albion branco é caro. O Albion preto que custa 5. A Cartesia custa 3 e a Quen custa 3. Continua sem poder usar tudo. Não dá pra usar Fallen Virtus. Quer dizer, dá pra usar, mas... E sem falar que o Devorador também tá custando 5, ó. Então você vai ter que tirar cartas. Branded Fusion 40. Tinha que voltar a Branded Fusion pra 33. A Fallen Virtus 35 ou 30 pontos então. 35, vai, mano. É que eles não querem que você use 3 dela. Tá, tudo bem. Eu não sei se tem como você usar, né? 3 Fallen Virtus. De novo, Branded Fusion 40, Fallen Virtus 40. Mirror 10, 90 pontos. 5 no Albion preto, 95. Falta Cão e Cartesia. Cada uma custa 3 e elas não saíram da lista. Tá. Depois o Mark vai dizer como que ficou isso aí. Income Machine, que é carta que custava 33 pontos, é uma carta que busca as Metal Morph. Foda-se. Red Eyes Black Full Metal Dragon foi custando 33, porque ele é um minigate genérico e o buscador tá a 0. Ok. Light and Sublimation custando 1 ponto, foda-se. Esses aqui são aqueles dragões que vêm da mão, mostrando o nível 8 do extra deck e ele, no campo eles fundem. Assault Synchron de 5 para 1. Change of Heart de 10 para 7. Snatch Steel de 7 para 5. Daruma de 5 para 3. Dominus Impulse de 25 para 20. Diminuiu pouco, né? Mas enfim. Dominus Spiral tá de graça agora. O deck que pode usar tá usando de graça o Dominus Spiral. Duality, que é aquela spell que transforma um bicho no campo em outro do extra, 3 pontos. Essa carta não é justa não, mano. Ela tinha que custar caro, porque eles estão fazendo cartas que viram carta do extra de maneira injusta. Eles estão aumentando o preço. Por que diminuiu a Duality? Não faz sentido. Mas enfim. Foolish Goods de 3 para 7. Eu acho justo, tá? O Foolish Goods é bom, é um Foolish, mano. Carta Spell Trap no cemitério é rota e tal. Então, Premature Burrow de 7 para 3. Monster Reborn de 10 para 5. Monster Reborn. Vai poder usar um monte. Dimensional Fissura. Dimension Fusion, 45 para 40. Mano, eu queria um Mistaken Arrest mexido. Return. E acabou.
Eu queria ainda o Mistake e Arrest mexido, eles não mexeram. Esse tipo de Floodgate, tem algumas línguas de Floodgate ainda que precisavam mexer. O Shifter talvez devesse aumentar, eles não aumentaram. Mas tá aí, cara. Mexeram nas coisas do formato, fuderam o Onomate, mexeram um pouco no Dracotia, eu acho que mexeram um pouco, fuderam o Canine com relação ao deck meta, colocaram pontuação no Typhoon e mexeram só um pouquinho no Qtani, muito abaixo do que eu queria que eles mexessem. O Qtani é o melhor deck disparado. Colocaram o Despia de volta no radar, então isso é legal, porque eu acho o Despia um deck interessante e teve caixinha recentemente, o Burst Protocol vinha aí. O Sword Soul com o Burst Protocol vai ficar bom, mas talvez já dê pra jogar agora. Então temos algumas questões de aumentar o preço do draw, você não vai tomar mais draw. O problema é não tomar o draw e a gente tomar algum deck na boca que vai fuder a nossa vida. Eu ainda não sei se esse deck existe, se vai rolar, mas é basicamente isso. O que é que vocês acharam? Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Tchau.